Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, como é que você está, amigo? Tudo bem? Caro Damião, quanta alegria estarmos novamente aqui juntos, numa reflexão a mais, desta feita, ensejando como que um duelo, se preferir, ou então um enfrentamento, num tema que, por certo, desperta a atenção e a curiosidade de todos, que se trata do amor e da fé. Hoje é um tema que nós vamos abordar, é esse. Fé versus amor. Quem ganha? O que tu acha, Damião, desse embate aí? Qual é o teu palpite? Olha, os dois ali vão ter muita afeição de todos nós. Então, a partir de agora, a fé e o amor. A fé versus o amor. Quem ganha? Com Alberto Almeida, a partir de agora. Então, amigos, é curioso que as virtudes, às vezes, elas são tomadas como a nossa salvação. A fé é habitualmente posta como o caminho com que nos conecta à divindade e nos liberta por si mesma. Outros proclamam o amor como sendo essa pedra de toque que nos liberta. E, às vezes, aquele que ama nem tem fé, pode ser até um materialista, nem acredita em Deus. Às vezes, outros levantam outras possibilidades no campo do entendimento de que a salvação se dá por um outro tipo de virtude teologal, analisando, portanto, esse olhar da teologia. Então, é como que um duelo que se estabelece nas diversas vertentes, que, na realidade, é um duelo aparente, porque, em realidade, são percepções e interpretações diferentes. Certa feita, eu estava no avião e um cidadão, vendo que eu lia um livro que tratava do cristianismo primitivo, ele me perguntou acerca do tema, nós começamos a conversar e ele ensejou perguntar-me, como espírita, o que salvava. Eu disse a minha opinião e ele disse que não, que ele discordava, que era a fé. E nós começamos a conversar, então eu disse assim a ele: então você acha, por exemplo, que Hitler, se no último momento da sua vida se entregasse a Jesus e passasse a confiar em Jesus, ele estaria salvo? Ele disse: estaria. E eu achei curioso a percepção dele dentro da dinâmica da religiosidade que ele cultuava, que ele abraçava essa hipótese com sinceridade, achando que Hitler, a despeito de ter cometido, junto com os outros, que eles eram os seguidores do nazismo, aproximadamente 50 milhões de vidas foram ceifadas no genocídio, o último momento, se ele sinceramente confiasse em Jesus, ele estaria salvo. Essa percepção da fé faz-nos muitas vezes compreender de que, e para alguns que são mais ardilosos e persuasivos e sofistas, acham que podem levar a vida de qualquer jeito, porque no final, ainda que o sofrimento se apresente só no final, ou no final apenas a morte se lhe apresente, se entregar a Jesus, está liberto, está salvo. Naturalmente que eu não estou falando aqui de uma manipulação de palavras, estou falando de um ato sincero. Até que ponto um ato sincero de um genocida, no final da existência, que lhe confrague, lhe confira uma experiência de fé, lhe seja a salvação. Ora, a perspectiva espírita tem um olhar um pouco diferente, porque não há a descontinuidade da vida. E salvar-se não é após a morte.
nós estamos salvos no corpo ou depois do corpo, dependendo do que se consagre, o que significa salvação. Para nós espíritas, a salvação não se dará num determinado momento, como se fôssemos para um juízo terminal da vida e fôssemos decididamente para um lugar e definitivamente um céu ou um inferno. Na perspectiva espírita, a vida é muito mais ampla, dinâmica, fascinante. E o ato de estar conectado com o divino e salvar-se nessa expressão de libertar-se, ela está distrita ao movimento que fazemos e não ao movimento de morte, pós-morte, porque o processo libertador é um processo inerente à caminhada de quem faz. Há homens que estão no corpo, seres humanos estão no corpo, e que estão livres, a despeito de estarem aprisionados na carne, mas já estão livres. E há pessoas que deixam o corpo e são prisioneiros das suas próprias conflitos, dos seus próprios conflitos conscienciais, e, a despeito de estarem fora do corpo, continuam aprisionados mais do que aqueles que estão no corpo, porque, mesmo fora do corpo, a morte não confere liberdade a ninguém. A liberdade é um processo consciencial. A perspectiva, portanto, de poder fazer valer a compreensão do que é que liberta o homem, enseja ao espírita uma análise diferenciada do ponto de vista das virtudes que se encadeiam. Não há uma que se sobreponha à outra em detrimento de, porque todas elas são manifestações da divindade que estão presentes dentro de nós mesmos e que são articuladas e devem ser articuladas em prol de todas. Na percepção espiritista, a fé é uma construção que se estabelece desde o movimento inato do ser que tem essa conexão com o divino, até a elaboração de uma fé mais ampla, mais criteriosa, mais abrangente, e envolve, portanto, a compreensão da realidade, que se firma nesta análise que se faz das leis universais e que permite ao ser humano olhar essas leis como um fato, e, portanto, uma lei como um fato. Essa percepção da existência dá-nos, portanto, essa compreensão de como é que é a vida e nos enseja, a partir daí, fazermos uma escolha e um movimento que poderíamos consagrar aí, decorrente da fé, que é a amorosidade. A amorosidade, ela comparece a partir daquilo que eu compreendo, o que seja um caminho agradável ou desagradável, aquilo que me prospecta e aquilo que me restringe, me limita. Então, a movimentação de observância das leis de amor, ou seja, a ação que se segue à compreensão, ela enseja, portanto, a vivência da amorosidade, que nos dá a possibilidade da observância das leis divinas, não só como um observador estático, mas agora como alguém vigente na observação dessas leis, atuando, agindo. Esse processo de agir é um processo profundamente libertador, mas ele existe em função da compreensão que se estabelece. A fé nos abre a percepção da realidade, faz-nos compreender e nos abre espaço para que possamos agir, e a ação consagra que aquela compreensão, aquela teoria, por assim dizer, ela se transforme num fato existencial concreto. É assim que se pode consagrar de que fé e amor, eles não litigam, não brigam, eles não são contraparte uma da outra, que se contrapõem uma à outra como se fossem adversários ou torcidas que estão em lados opostos. Não, eles são forças congruentes, sincrônicas, harmônicas, e uma reforça a outra, porque quando o amor se concretiza pela ação, eu realimento a fé na esperança que se segue à ação do amor, eu percebo que aquilo que vai se dar como consequência é positivo, e quando é positivo, a esperança me alimenta, concretizada, me alimenta a fé. Então, a fé, que decorre dela o exercício do amor
que se coloca como consequência a esperança dos frutos que advêm da ação, me dá a oportunidade de, coletando esses frutos no futuro, enseja-me, portanto, fortalecer a minha fé. Então, é um círculo virtuoso das virtudes que se entrelaçam, e aqui estamos pegando apenas três, para fazer valer entender de que o nosso processo libertário é um processo de construção. E essa construção nos enseja que possamos nos conectar com a divindade em níveis que vão se superpondo de forma sincrônica e vão se realimentando de uma forma cumulativa e nos fazem alguém liberto. Eu não sou liberto porque eu simplesmente creio com as mãos fechadas, com as mãos imobilizadas, com a inação. Eu não sou liberto porque, através da fé, eu posso, por exemplo, entrar na oração e me cristalizar nela num processo místico, sem fazer nenhum movimento para que a minha vida e a vida dos outros se torne melhor, porque seria a vida de um egoísta, que se isolaria da sociedade, seja pela meditação, seja pela oração, numa extrema confiança em Deus, mas a transformação dessa conexão do mundo e do mundo que sou, ela não se estabeleceria. Então, seria aquilo que Tiago diria nas suas cartas, que era a fé morta, a fé sem obras. A fé sem obras, ela não consegue libertar ninguém. Mas se o amor é também um exercício de ação no bem ou na vida, ele só será do bem se ele tiver lucidez. Então, uma atitude que me possa prospectar na vida no campo do amor pode se transformar numa atitude passional. E a passionalidade nunca é boa. É necessário que eu compreenda para que eu possa exercitar a minha amorosidade de uma forma lúcida. Então, se o amor ele se manifesta como posse, não é bom. Se o amor se manifesta egocentricamente, não é bom. Se o amor se manifesta histericamente, não é bom. Se o amor se mostra passionalmente e mata o outro e assim se mata, naturalmente que isso não é libertador, porque o amor está maculado pela ausência de conexão com as próprias leis divinas, por sua vez, pela uma ausência de compreensão do que sejam essas leis. Então, o amor, para que ele possa libertar-se, ele precisa de uma base. A base é essa compreensão da existência. A compreensão da existência nos enseja, portanto, ter uma atitude que nos favoreça um processo crescentemente de liberdade. Então, eu começo a me libertar quando eu creio, e crendo significa dizer que eu estou conectado com o divino, compreendendo as suas leis. Eu continuo o meu processo libertador quando eu atuo a partir dessas crenças, e eu logro experimentar essa liberdade bem cada vez mais ampla quando a esperança, o futuro, me dá as consequências, realimentando a minha fé para que eu continue nesse circuito virtuoso do amor, incrementando de uma forma mais ampla, mais profunda, mais crescente, mais vitoriosa. Então, vejo que está tudo encadeado. Então, o Espiritismo, quando resgata essas virtudes, ele o faz de uma forma muito lúcida, mostrando que a fé ela deve ser uma experiência da qual eu entenda a realidade dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade. A fé, nessa percepção da realidade, ela me faz compreender a realidade e ter a certeza de que, se eu puder agora fazer um caminho, ele será consequente e, portanto, continuará me tornando uma pessoa conectada com o divino. Essa é a fé racional, que é capaz de enfrentar a verdade, a realidade, a qualquer tempo e a qualquer hora da humanidade. Assim, quando dessa compreensão eu atuo, eu exerço o meu caminho, eu passo a fazer atitudes em cima dessa fé, que é a compreensão das leis, eu passo, então, a atuar, vivenciando as leis de amor, de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, de indulgência, de dulcificação, de mansuetude. Quando eu vivo isso, eu estou liberto. A partir da fé, dessa compreensão e da ação,
eu me torno uma pessoa absolutamente mais amplamente conectada com a divindade. O que advém como consequência imediata, que é a esperança, ela me dá o resultado do exercício do meu amor. O que me fortalece, manter na esperança, é de que eu compreendo e acho no campo do amor. É a teoria e a prática, por assim dizer, didaticamente. O que me dá ensejo de saber que eu vou obter como resposta, esperançosamente, aquilo que está calcado em cima da minha compreensão e da minha correspondente ação. Essa esperança, que é o fruto coletado, que me traz a semente para que eu possa fazer uma nova insementação de fé, me enseja incrementar a minha fé, ampliar o meu amor e a colheita necessariamente correspondente. Então, o espiritismo, ele coloca o processo libertário do homem nesse sincronismo. Kardec teve ensejo de poder fazer a afirmação categórica de que fora do exercício da caridade não há libertação, querendo nos entretecer a análise de que não é a crença que nos liberta, não é a verdade que nos liberta. O que nos liberta é o que fazemos com a verdade que compreendemos. O que nos liberta, o que nos concretiza essa conexão com o divino, com seus frutos esperançosos que decorrem, é exatamente a possibilidade de eu poder viver amplamente o amor. Mas o amor não nasce do nada. Ele nasce da fé, que é essa compreensão existencial. Então, vejam que, se pudéssemos aqui relacionar, colocaríamos como se fosse um tripé, um banco em que é um tripé, onde estão perfeitamente ajustados, aonde um fortalece o outro. Então, para o Espiritismo, não basta ter fé, é necessário amar. Mas ninguém consegue amar se não tem a compreensão do que seja o amor, que é a fé. Senão, nós não lograremos amar na instância da caridade, que é o processo mais luminescente de alguém, que é a dinâmica mais brilhante da manifestação do amor que nós chamamos de caridade. O que fez Paulo de Tarso assim afirmar de que não valeria eu ter conhecimento das línguas, ter a mediunidade, falar a língua dos anjos, por exemplo, dar as minhas coisas, dar até no meu corpo para ser queimado, se eu fizesse tudo isso, se eu não tivesse o exercício da conexão com o divino, da amorosidade, nada disso me serviria. Era necessário, portanto, o exercício do amor, e esse exercício do amor pode ser feito a partir da fé. É a fé que me diz que o conhecimento pode se transformar num processo iluminativo de esclarecimento, de que a conexão com a mediunidade, a língua dos anjos, ela pode ser exercida fulgurantemente, mas também, se o exercício do amor não tiver essa compreensão da mediunidade, eu posso me desviar e fazer comunicações de espíritos variados e não conseguir concretizar o amor na minha vida. De que eu posso dar coisas, mas se eu não me dou, nada acontece. Eu dou coisas, dou objetos, e eles não me transformam. Ajudam alguém, por certo, mas não me transformam. Então, o exercício de dar as coisas, embute-o se dá. Quando embute-o se dá, embute, de que eu tenha compreensão, eu tenha fé, de que quando eu dou a mim doando as coisas, ou quando eu dou as coisas doando-me junto, eu estou no exercício de gratificação conectado com a divindade, porque é o exercício de impermanência e de desapego no qual eu logro experimentar muito prazer em dar-me e logro experimentar o prazer de alguém que recebe a ajuda e se beneficia das coisas que eu dou, do conselho que eu dou, da mão que eu estendo, da escuta que eu faço, porque o exercício da caridade não é dar esmola, não é dar coisas, é dar-se. Dar do tempo, dar do conhecimento, dar também coisas, dando-se junto. Esse é o exercício da caridade. Então, veja quanta beleza o Espiritismo pode nos assinalar de que não faz sentido a guerra brigar com a fé brigar com o amor. Essa guerra não faz sentido,
para o Espiritismo, está tudo encadeado, como disse o nosso Damião há pouco. Há, portanto, um sincronismo. Nós, no exercício do amor lúcido, tendo a fé que nos traz a lucidez, a gente ama mais e melhor e colhe as consequências esperançosas, a esperança, e absorve os frutos sazonados do exercício da caridade e nos tornamos livres, independente de qual crença temos, de que nome eu dou para esse Deus, de que nome tem a minha crença. O que me liberta é essa compreensão das leis e a consequência observação dessas leis atuando, transformando a mim e o mundo no qual eu estou inserido. O que me faz, observando essas leis, gerar um processo de iluminação, de crescimento, de fraternidade, de solidariedade, aonde eu estiver. E aonde eu estiver sendo o agenciador dessas virtudes, eu estarei vivendo o êxtase daquele que se beneficia do ato de amar, com a fé lhe embasando e com a consequente certeza de que os resultados serão bons. Alberto Almeida, hoje trazendo o tema aqui para a gente poder conversar, refletir. A fé versus o amor. Quem ganha? Alberto Almeida, primeiro eu queria agradecer a todos que estão participando, todos que estão ali no chat, trazendo suas mensagens. Gratidão. Aqueles que estão falando sobre o tema, duas perguntinhas já aqui, Alberto Almeida. O Paraguaçu Silva Dias diz o seguinte: Alberto Almeida, falamos muito de fé, mas efetivamente o que é a fé em nossas vidas? E a Maria Iraídes diz o seguinte: as três virtudes, do meu ponto de vista, têm que andar juntas: fé, amor e verdade. A verdade é uma luz que ilumina o nosso caminho, mas também não pode ficar de fora a gratidão. Alberto Almeida. A fé, ela tem manifestações variadas. Poderíamos dizer que é a conexão que temos com a divindade a partir da nossa genética divina. Quando um vegetal ele se inclina para a luz, ele está com a sua fé manifesta nesse nível, nesse simbolismo, nessa metáfora, porque fará a fotossíntese e construirá, portanto, a sua própria sobrevivência. Quando os pássaros cantam às 4h30, 5 horas da manhã, eles têm fé de que os seus cantos farão com que surja a claridade solar. Quando nós observamos os seres humanos instintivamente buscarem cultuar os fenômenos da natureza, confundindo a causa com o gerador, com o criador, nós vamos perceber que é um sistema de fé manifesto nas tribos mais primitivas, nos diversos instâncias da evolução do nosso planeta. É a manifestação da fé, é essa genética que faz reconhecer a divindade, perceber a divindade. E ela vai crescendo e vai se elaborando e vai se estabelecendo agora, não mais como um instinto, mas também com a possibilidade da sensibilidade. Não só com a sensibilidade, mas com o sentimento. Não só com o sentimento, mas com a racionalidade. Então, a fé ela vai se encorpando e nós vamos mantendo uma relação com o Criador que é instintiva, que é sensitiva, que é sentimental, que é racional e que é intuitiva. Nós vamos fazendo, portanto, a construção dessas 5 vias de conexão com a divindade. Isso é a construção da fé desde os instintos mais básicos dos reinos mais inferiores até o ser humano na direção da angelitude, aonde a fé se manifesta de uma forma ainda psicologicamente não compreensível para nós, porque é um status aonde nós ainda não chegamos. Todavia, podemos ainda compreender de que o exercício dessa compreensão que a fé nos enseja faz-nos atuar
de forma a podermos observar as consequências. Então, quando o vegetal se esgueira na direção da fresta da luz, ele tem a certeza, nessa ação amorosa, simbolicamente falando, de que a fotossíntese está se estabelecendo e de que mais tarde uma nova broto vai surgir, uma flor e depois o fruto. Isso é a fé colocada ali do reino vegetal, ainda no campo bem instintivo. Um ser humano, já com a complexidade da fé no nível do instintual, da sensibilidade, do sentimento, da racionalidade, da intuição, quando ele tem essa percepção e essa conexão com o divino através dessas diversas vias, a capacidade dele poder atuar é muito mais consistente, dele amar é muito mais consistente. E o amor aqui, que ele faz, não é o amor do sentimentalismo açucarado, não é só o amor romântico, é o amor da solidariedade, é o amor da indulgência, é o amor da paciência, que são manifestações da amorosidade. Porque o amor é uma grande via, como o arco-íris, que tem vários semblantes, que tem vários coloridos, que tem, portanto, uma paleta que fala das várias nuances com que o amor se manifesta. Assim, a fé estabelecida, ela nos enseja que possamos fazer um exercício de ação evolutiva que se chama amor, que na sua expressão de maior sensibilidade, de maior iluminescência, chama-se caridade na linguagem espírita. Quando eu estou nessa percepção, quando eu estou nesse olhar do conhecimento, eu estou descobrindo a verdade. Por isso Jesus diz: e conhecereis a liberdade, e a verdade vos tornará livre, vos libertará. Mas vejam, Jesus diz que nós conheceríamos a liberdade para nos tornar livre. No entanto, ele diz que nós nos encontraríamos nessa liberdade, a amplitude, se amássemos a Deus acima de tudo e o próximo como a si. Então, eu posso conhecer a verdade e ficar com a verdade, exclusivista, encarcerada, e não partir para agir a partir da verdade. Então, a verdade, ela só toma um processo libertador na fala de Jesus se o amor vem subsequentemente. Então, poderíamos dizer, numa linguagem evangélica, e conhecereis a verdade vos permitirá viver o amor de forma bastante ampla, porque quanto maior for a verdade que você compreende, maior será a capacidade de tu esparramares o exercício do teu amor. Mas é necessário conhecer e fazer. Porque se eu conhecer e ficar adstrito ao conhecimento, eu fico só na cabeça, não vou para as mãos, para a ação. Se eu apenas conhecer, eu uso para diletantismo, para o conhecimento, para o meu deleite, mas eu não uso para transformar a minha vida e a vida dos outros. Eu fico limitado numa verdade e encarcerado nela, sem fazer dela o uso de que ela precisa ser feita, que é o exercício do amor. Então é necessário conhecer a verdade, para que a verdade nos abra a compreensão pela fé do exercício da atuação no campo das virtudes, que é o campo do amor. Agindo no campo do amor, então, eu estou concretizando esse circuito, que é o circuito divino de fé, encontrando a verdade, lendo a realidade, percebendo as verdades, que são as leis, vivendo essas leis e podendo usufruir das consequências dessas leis, que reforçam de que a minha compreensão está correta. Então, por exemplo, vamos olhar assim um exemplo para poder servir de esclarecimento. Se eu atendo, por exemplo, uma pessoa que se suicidou numa reunião mediúnica e vejo as consequências, ali eu reforço a verdade de que eu tenho que respeitar a vida física, porque a virtude negada de autodestruir-me, da autoconservação, e eu passo a autodestruir-me, me dá como consequência muitas dores. Então, eu aprendo com o suicídio de alguém que se comunica numa reunião mediúnica após o suicídio, de que essa atitude é uma atitude de consequências lamentáveis. Então, eu percebo que ali não houve um amor a si mesmo de respeito ao corpo,
eu transigi, eu escapei. Eu posso ter me lesado em nome do amor, como Kardec faz menção, e o céu e o inferno. É o pai que se mata para que o filho não vá para a guerra e não morra. E ele se comunica dizendo do sofrimento dele, que faltou-lhe a confiança em Deus. Ele deveria ficar no corpo. Quando ele se mata para o filho não ir à guerra, ele cometeu um crime contra ele mesmo. Ainda que motivado pelo amor, ele se comunica falando como ela estava sendo doloroso, porque ele não confiou em Deus. Porque talvez fosse necessário que o filho fosse à guerra no planejamento espiritual reencarnatório do filho. Então, veja o que é a lucidez que nós podemos entretecer quando respeitamos a vida, por exemplo, nesse exemplo citado, e aguardamos que a desencarnação se dê. Quando o espírito se comunica, faz menção aos problemas, à doença da qual muitas vezes a pessoa leva a se matar para não sofrer aquela doença da qual foi acometida, e a pessoa se comunica feliz porque conseguiu ir até o fim da sua jornada e se libertou do corpo, trazendo todas as consequências do amor a si mesmo ao respeitar o seu corpo e ao respeitar o limite físico até o fim da sua existência. Essa pessoa que viveu isso, observando as leis de amor, observa no mundo espiritual aquilo que é a concretização da esperança de que ao desencarnar estaria bem. Ele sente-se bem. E quando ele sente-se bem, ele reforça de que a fé, de que precisamos respeitar o nosso corpo, respeitar a vida biológica que estamos vestidos nela, é uma lei da natureza. E de que respeitar, portanto, a partir dessa compreensão, dessa fé que me confere essa verdade, me dá a oportunidade de ter tenacidade numa próxima existência, perseverança numa próxima existência, para não dar cabo da minha vida, nem fazer o aborto, nem tirar a vida dos outros. Então, é esses encadeamentos que são necessários serem compreendidos para que a gente compreenda de que a vida é uma grande magia divina, da qual, nessa magia, simbolicamente aqui falando, ela nos enseja de que esse mergulho nas leis de amor pela fé, descobrindo a verdade e atuando a partir das verdades, nos levam às consequências saborosas, libertadoras, que advêm de todo o exercício do amor que alguém consiga fazer. Alberto Almeida, hoje trazendo o tema Fé versus o Amor. Quem ganha? Mais uma vez, muito obrigado a todos que participam com a gente aqui. Helene Silva também está dizendo, em reuniões de desobsessão, vemos muitos relatos de espíritos que têm esse tipo de pensamento aí, quando desencarnam, se deparam com a realidade, entram em desespero, pensam em aceitar Jesus, como eles falam, iriam ser salvos e ir direto ao encontro do Cristo. Margarida Cházaro, Alberto Almeida, me diga, quando o amor adoece, é curado com a fé ou o perdão? Maria Iraídes, o amor, para mim, é semente de verdade. Não pode existir amor sem a verdade. A fé nos ajuda muito, mas a verdade é a luz do Cristo diante de nós. Gratidão, Senhor, sempre. Alberto Almeida. É verdade a afirmativa da nossa internauta de que a verdade tem que ser observada. Porque se eu tentar atuar no exercício do amor sem a verdade, eu estou vivendo exatamente aquilo que se vive no deserto, aonde a gente tem ilusões. Essas ilusões, essas miragens que nos fazem parecer amor, mas não são. Então, a gente chama de amor, mas não são amor. O amor tem que estar conectado com a verdade. Se ele não estiver conectado com a verdade, ele não traz as consequências positivas que deveria trazer. Então, nós vamos vendo do cotidiano, e aí a outra internauta propôs, por exemplo, o ódio. O ódio, quando nós estudamos as leis da vida, a fé nos enseja a compreender de que temos que perdoar. Eu posso ficar na fé de que tenho que perdoar, compreendendo essa verdade, mas não concretizar o perdão. Concretizar o perdão é o exercício do amor, da caridade para comigo, para com o outro que me lesou, por exemplo.
Então, o ódio, se eu cultivo o ódio, pelas consequências do ódio, eu vejo que eu não vou adiante e sofro do corpo físico, porque o ódio gera tensão, tensão aumenta a pressão arterial, com o tempo a pressão arterial pode promover lesões cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, depois, hemorrágicos, são mais graves. Então, eu preciso compreender de que o exercício do perdão que se contrapõe ao ódio é o exercício do amor. O ódio é a negação do amor. Então, todas as vezes que eu me movo pelo ódio, eu estou me movendo pela ausência do amor, pelo amor que adoeceu. E estou ali num caminho de consequências ruins. Eu posso ter a esperança de que vou ficar bem porque vou me vingar. Mas quando chegar o momento de eu observar as consequências no corpo, eu vou ver que eu adoeci. Se eu desencarnar, eu vou ver que eu chegando do lado de lá, eu não estou bem. Se antes de desencarnar eu falar com a reunião mediúnica com alguém que matou, com o meu filho que foi assassinado, ele vai dizer: pai, não se vingue, eu estou bem, porque eu fui assassinado, mas não foi por culpa minha. Pior foi para o assassino que me tirou a vida física. Ele vai responder às leis de amor. Mas eu aqui, aí conta a causa que motivou reencarnatoriamente aquele tipo de acidente ou de incidente que levou à desencarnação. E ele fala para o pai de uma lei, que é a lei do perdão. O pai, ao ouvir o filho na reunião mediúnica, pode escolher agora, encontrando essa verdade, fazer o caminho do perdão, ou pode não escolher, e aí vai experimentar as consequências correspondentes. Então, é bonito olhar nessa perspectiva da caminhada que a gente vai fazendo na vida, porque tudo que fazemos, fazemos com o objetivo de podermos ser felizes, mas nós só logramos ser felizes se nós exercitarmos o amor. Mas nós só conseguimos exercitar o amor se a gente tem a compreensão, a fé, como compreensão daquilo que é a verdade, para podermos, em nome da verdade, atuarmos decisivamente, orientados por ela, para que possamos, então, nos libertarmos das encrencas e podermos desfrutar da felicidade. Então, a felicidade ela é filha do amor, que, por sua vez, é resultado de uma fé que, compreendendo a realidade, a verdade, enseja nutrir o amor de lucidez. E o amor lúcido, na sua expressão de maior grandiosidade, manifesta-se como a caridade. E todo gesto de caridade, material, moral, espiritual, social, ele enseja de que o indivíduo possa desfrutar imediatamente do bem-estar e sequenciadamente das consequências do que ele fez, que ele vai colher ao longo do caminho, esperançosamente, configurando assim de que esse caminho do amor, calcado na verdade, na fé, fazem-nos alguém conectado com o divino, livre. Está livre quem consegue juntar a fé com a verdade, com o amor e com a esperança. Mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Você acompanha aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maiores Emissoras FAO, compartilhando aqui no Facebook, no YouTube, para que você possa acompanhar Alberto Almeida. Duas questões ainda aqui, Alberto Almeida. Maria Iraídes, por exemplo, o ser humano comete um crime, ele pode até negar, mas quando a verdade chega, a máscara cai por terra. Gratidão, Pai, pelo teu amor misericordioso por nós mesmos. E a Diná Costa Souza está dizendo o seguinte: Alberto Almeida, a fé sempre conectada com o amor. Alberto Almeida. Então, como foi dito pela nossa companheira Iraide, ela faz uma afirmativa que é bem consequente. Nós vamos perceber que o exercício da virtude é o exercício de saúde. E o exercício das imperfeições, o desvio, ele nos gera limitações, adoecimento, fracasso, decepção. É como se pudéssemos, para entender essa compreensão, dizer assim, ó, você pode respirar,
profundamente e soltar o ar. Mas se você prender a respiração, o ar não entra. O corpo entra em colapso e você desmaia. O exercício da respiração é o exercício do amor. Nós, quando temos a compreensão de que quando estamos subindo, por exemplo, uma escada ou uma montanha, precisamos ir mais devagar e respirando mais fundo, nós estamos fazendo o quê? Eu tenho que essa orientação, como subir a montanha, de que eu não devo subir rápido, porque eu devo subir devagar para poder oxigenar, porque lá em cima da montanha tem menos oxigênio, então eu tenho que ir respirando devagar e subindo devagar. Se eu tenho essa orientação, é a fé, é o conhecimento da verdade, de alguém que me diz como devo fazer. Se eu subo fazendo essa observação feita como uma atitude agora concretizada, subindo devagar e respirando, eu consigo chegar no topo da montanha, que eu tanto esperava esperançosamente chegar no topo. E eu chego lá, colho o resultado. Agora, se eu for subir do meu jeito, correndo, eu posso ter um quadro de deficiência, uma lipotímia, e, por exemplo, ter um desmaio. Eu posso subir e ficar ofegante, e ficar com o coração em disparada e poder ter uma alteração de pressão. Eu posso subir e a vista escurecer, porque eu não estou observando aquilo que me foi dito enquanto verdade, como é que se sobe uma montanha. Então, assim são as virtudes. A gente vai aprender as virtudes e nos dizem, olha, a virtude, essa virtude para se concretizar é assim, essa é a verdade dessa virtude. A verdade é como se fosse o patamar, a plataforma onde as virtudes se escoam, se apresentam. E eu vou, em conhecendo a verdade que me apresenta a virtude, fazer o caminho da montanha que eu preciso fazer para chegar lá em cima e dizer: eu sou paciente, eu sou tolerante, eu descobri a tolerância, eu estou descobrindo a indulgência, eu estou descobrindo a docilidade, eu vou descobrindo a perseverança, eu vou descobrindo as virtudes na medida em que eu consigo observar a verdade. E a verdade, efetivamente, ela é a manifestação dessa compreensão de fé que nós estabelecemos para nós mesmos quando mergulhamos no estudo. Por isso o Espiritismo sugere o estudo, a reflexão, o debate, é para que possamos nos esclarecer, seja no âmbito da religiosidade, da filosofia ou da ciência, tudo converge para a verdade. O cientista tem fé nos estudos que ele faz das leis da matéria, de que aquilo gera alguma outra coisa. E é assim que a gente sobe de avião. São os estudos da ciência que nos permite compreender de que é possível voar. E por isso Santos Dumont fez o voo. Mas ele precisou fazer reflexões, estudos. E o seu 14 bis conseguiu um dia sair do solo. Hoje nós temos as aeronaves concretizando a fé. Um grande voo é um exercício de amor, calcado numa estrutura de estudo que a fé nos ensejou das verdades acerca da matéria para fazer com que o avião voe. Um ser humano é capaz de voar na sabedoria quando ele estuda as leis da natureza. Ele compreende aquilo, as realidades, a verdade ali apresentada. E quando ele começa a exercitar, ele começa a voar na virtude que ele está estudando. É assim que nós nos iluminamos. Nós não nos iluminamos parados, só meditando, parados, só orando. Lábios que oram são menos importantes do que mãos que atuam. Mas as mãos que atuam não excluem os lábios que oram. Quando nós conectamos, portanto, essas realidades e essas instâncias, nós vamos, então, conseguir o processo libertário, juntando fé, verdade, amor e esperança de uma forma consequente, no chamado círculo virtuoso da liberdade. Alberto Almeida, para a gente terminar, vou trazer aqui a Eleide Santana. Gratidão, Alberto Almeida, por essas pétalas. Enriqueceu meu espírito. Alberto Almeida, mensagem final. Amigos, cultivemos a fé, mas não deixemos o exercício da caridade para depois.
Tudo que você aprende na cabeça tem que vir para o coração e depois tem que sair na ação. Essa construção é inevitável para que a minha realidade existencial se converta em felicidade e em liberdade. Assim, nós conseguiremos colocar em ação o que Jesus diz: e conhecereis a verdade abrirá espaço para que o amor a Deus e ao outro, como a si mesmo, possa concretizar a nossa libertação. Semana que vem estaremos juntos com mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Até lá! Até lá! Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida.